Olá, tudo bem? Nós estamos no novo Linha de Frente. A gente está hoje com uma terapeuta maravilhosa, a Mônica. Tudo bem, Mônica? Como é que está você? Beleza. Então, você já teve a sensação de saber exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue? Com certeza. Quem nunca, né? Então, Me conta um pouquinho de você, Mônica. Quem é você? Olha, a palavra que mais me define é uma compartilhadora. Eu gosto de compartilhar tudo que eu vejo que é bom. E eu acho que foi assim que eu cheguei na terapia, porque aquilo era tão apaixonante e tão transformador que eu quis compartilhar com as pessoas e isso virou um trabalho, né? Porque eu fiz uma transição de carreira, vai fazer 5 anos. Então, essa é a palavra que mais me define. Eu gosto muito desse contato com o mundo interno, de como a alma do ser humano funciona, sabe? Então, sou muito apaixonada por isso. E a gente realmente se sabota, não é verdade? Sabe que esse termo, ele pesa assim um pouquinho. Eu acho que esse termo, eu me saboto, um pouco pejorativo. As pessoas estão usando muito esse termo hoje. Mas não é assim que funciona, é muito mais profundo do que isso, sabe? Eu queria te dar um exemplo. Então, pensa assim, você é uma criança de 10 anos que conviveu num lar tóxico, por exemplo. Né? Seus pais tinham um casamento difícil, um casamento agressivo, onde tinham muitas discussões. Então, ali, além de você ver aquele cenário, você se sentia de uma forma talvez não vista, talvez não valorizada, talvez não especial, porque a sua mãe tinha toda a demanda daquele casamento para lidar. Então, vai formando em você um aspecto não elaborado de todos aqueles sentimentos. Aí, quando você vem para a vida adulta e você entra num casamento tóxico, você vai dizer que você está se sabotando. E não é isso, na verdade. Na verdade, você não se sente boa o suficiente para ser amada. Você não se sente suficientemente especial para ser bem tratada. Então, isso é uma sabotagem? Não, na verdade, você não tem conhecimento profundo daquela cena bem primária que causou tudo aquilo em você. e você Então, eu vai acho. repetindo padrões. E daí você vai repetindo por quê? Porque, na verdade, você não resolveu aquela equação primeira lá atrás. Sim. Então, eu acho que falar sabotagem deixa um pouco raso, no meu ponto de vista, sabe? Como perceber que as escolhas que a gente faz não são a verdade? Como que a gente vai perceber isso? Por seus efeitos. Então, se eu estou vivendo uma situação onde essa situação me causa angústia, alguma coisa está errada comigo. Então, eu preciso perceber os meus sentimentos, né? Porque o que é a verdade de cada um? Eu preciso entender o que me faz bem e o que me causa desconforto. Então, se algo está causando desconforto aqui no meu coração, não está certo aquilo ali para minha vida. Só que eu preciso ir para esse olhar profundo. O problema é que as pessoas ficam muito no mental. Muito, não, eu entendi que é isso, mas não consigo sair. Por quê? Porque eu não permiti que aquilo que me constitui venha à tona para que eu entenda o que está acontecendo. Então é sempre por seus efeitos. E como é que funciona para tratar isso, para viver uma experiência diferente? É o que você faz, né? Isso, eu trabalho com ferramentas, sabe? Então eu aplico ferramentas, é difícil falar ferramentas, as pessoas às vezes não entendem muito bem o que é isso. Isso que é um martelo, né? Exato. Mas é mais ou menos sobre isso. Você abre a caixinha e vai ver o que você vai usar ali. Aham. Mas assim, perguntas, sabe? Que as pessoas não se perguntam. A questão do nomear sentimento, que é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui. Até teve uma cliente que falou, Mônica, fala sobre nomear sentimento. Então, pensa uma criança que não está aprendendo a falar. Ela vai apontar. A mãe vai dizer óculos. Uhum. Passarinho. A mãe vai ajudando a criança a trazer, verbalizar todas aquelas palavras novas. O sentimento é a mesma coisa. A mãe é a matriz emocional. Só que como nossas mães não tinham esse conhecimento, então ela não tinha condição de chegar para uma criança, por exemplo, e falar: filho, você está com raiva? Você está bravo? Você está triste? Você entende? Então, quando eu aprendo a fazer isso, o que eu estou sentindo exatamente? É uma tristeza? É um desânimo? É um desgosto? É tudo diferente. Só que para nós está tudo na mesma caixinha. E a gente não aprendeu a dar nome para isso. Então parece que está tudo embolado internamente, sabe? Então como que você começa a puxar, ver uma luz no fim do túnel? Quando você aprende a nomear os seus sentimentos. E é isso que você ensina e Exatamente. aplica Então, Nas tuas consultas, né? isso mesmo, a gente visita lugares,
eu faço técnicas de visualização, de visitar essa cena, essa dor primária, sabe? Então a gente vai puxando do profundo todo esse aspecto não elaborado naquela situação específica, naquele impacto, né? Certo. Como perceber que algumas escolhas que a gente faz não são nossas de verdade? Você sabe que a criança, na primeira fase de uma criança até a adolescência, ela vai ser o esperado, Uhum. né? Ela é o que a mãe espera, o que o ambiente espera. E pode acontecer dela seguir assim uma vida inteira. Uhum. Então, como que ela vai perceber isso? Vai ter que parar, né, Anderson? Vai ter que parar, sair do automático, perceber os seus limites internos, que muitas vezes não percebe. Mas ela sabe que, por exemplo, ela não sabe dizer não. Isso é uma coisa que todas as mulheres, pelo menos, né, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, elas sabem que não sabem dizer não. Elas sabem que algo está ferindo. Elas sabem que estão sobrecarregadas. Então, de novo, é por seus efeitos. Ah, eu tô cansada, estou sobrecarregada, já não sei mais quem eu sou. Essas são as frases que elas trazem, Uhum. né? Que é aquela luzinha, aquele alerta que acendeu, digamos assim. E aí ela percebe que, puxa, eu não tenho mais voz aqui dentro. Tem mulheres, para você ter uma ideia, que ela não sabe escolher o sabor da pizza dela. Ela não sabe como faz isso, sabe? Agora, recente, eu atendi uma mulher que ela falou para mim, eu não sei que cor eu gosto, eu não sei que tipo de roupa eu gosto. Então, o efeito ela tá vendo, é o sintoma, né? Uhum. Sempre é pelo sintoma. E para mudar isso tudo é com muita terapia. Olha, a minha Porque ela vem vivendo isso a vida inteira, né? Então, ter uma terapia é uma forma de se reconhecer. Eu conheço pessoas assim que têm 50, 60 anos e vivem o mesmo dia a dia, né? Com certeza, com certeza. Claro, a minha proposta é uma terapia breve, sabe? Acho que isso diferencia um pouco. Por causa das ferramentas que eu uso, então acaba que abrevia um pouco o processo. Mas precisa de terapia, porque daí o que acontece? Ela não banca essa nova decisão. Ela achou a cor dela, Sim. ela achou, mas ela não banca porque as outras pessoas têm opiniões diferentes e aí ela não consegue bancar aquilo que ela quer e que ela gosta. E tem gente também Que vive baseado nas expectativas dos outros também, né? Muito. Como é que funciona isso? Me explica para mim esse sintoma para a pessoa entender se é isso que ela está vivendo e que pode ter uma ajuda com você. Eu acredito que é bem sobre bancar. Por exemplo, eu cortei meu cabelo recente agora, vou dar o meu exemplo aí. E tem pessoas que não gostaram e chegaram pra mim, meus filhos, por exemplo, né? Adolescente gosta de contrariar a mãe, né? sim, né? Aí ele falou assim: mãe, não gostei do seu cabelo. Puxa, eu cheguei num ponto onde eu trabalhei muito o processo terapêutico e eu falei: problema seu. Porque a opinião daquela pessoa, ela desestabiliza quem eu sou. Então você falou assim, como que isso acontece? A pessoa fica desestabilizada porque na verdade ela existe a partir do outro. Não existe a partir dela. Então eu existo. Eu quero agradar o outro, eu não quero desagradar o outro. É, eu quero que o outro me ache bonita, eu quero que o outro me ache especial. O que o outro vai pensar se eu falar determinada coisa? Então, na verdade, ela se baseia quem ela é pelo outro. Então, essa que é a postura de alguém que se preocupa com a opinião e vive para aquela opinião fora dela, né? Opinião externa dela. E tem muito assim hoje, né? Ah, eu não faço vídeo no Instagram porque eu me preocupo com o que as pessoas vão pensar, se eu vou falar alguma coisa errada. E eu sempre falo assim, para pensar comigo. Quantos por cento do teu dia você dedica para formar uma opinião a respeito de alguém? Ah, talvez. Pois é. O que te faz pensar que as pessoas vão parar o dia delas para fazer alguma, né, para formar alguma opinião sobre você? Para saber alguma coisa de você. Sabe que isso é um pouco de autoimportância. Sim, sim. Entende? Então, quando você entende a autoimportância, você também fala, acho que eu sou só uma pessoa comum, acho que dá para eu sair disso tranquilo. Tá, e sobre a infância, ela influencia? Influencia mesmo a mudança de vida das pessoas? Como é que funciona? Vou falar um exemplo de uma cliente minha. Essa cliente minha tem compulsão por compra. E é muito legal a gente pensar e analisar que a compulsão ela se estabelece por N motivos. Sabe? Não tem como você tratar por uma via só. Por quê? Porque você precisa nomear o sentimento, de novo. Então ela falou pra mim que ela tem essa compulsão e tal. Eu falei pra ela, mas o que você gosta exatamente? Vamos nomear isso. Ah, você gosta da novidade, de comprar uma coisa nova? É o prazer do novo? O que exatamente? Ela falou pra mim, eu gosto de ver o pacote chegando. Isso me dá alegria. Quando eu vejo chegar aquilo, eu vou abrir. Eu falei, bom, então aqui temos um ponto, né? Uhum.
E aí eu falei, quem você gostava na tua infância que chegasse em casa, que gerava essa alegria pra você? Ela falou, meu pai. Porque ele trabalhava viajando, ficava semanas fora, e quando ele chegava com dinheiro. Então era o momento que ia fazer a compra do mês, que comprava o que ela queria e tudo Trazia o mais. presentinho. Trazia o presentinho. Então a infância influencia? Sim, com certeza. Uhum. Sabe? Só que a partir do momento que eu entendi da onde vem a minha dor, porque esse pai daí aconteceram várias questões com o pai, etc, etc. Aí eu consigo sair daquele ciclo, né? Entendi. E como que identifica uma criança ferida? É que a criança ferida é um nome que se dá para todas as emoções não elaboradas da infância, né? Aí as pessoas colocaram esse nome, é um arquétipo, né? O arquétipo da criança ferida. Mas é pelos efeitos da vida. Porque assim, se eu tô num relacionamento tóxico, se eu sofro de ansiedade, se eu não consigo dormir, se eu tenho compulsão por comida, são várias coisas que você vai identificando e sempre vai estar lá atrás. Claro, tem traumas que nós vemos na vida adulta e que eles impactam a nossa vida. Mas a infância é o chão que a gente pisa e que vai permear a nossa vida uma vida inteira, sabe? Então, com certeza, alguma cena primária você vai encontrar lá na tua infância. Mas é sempre pelo que você está vivendo hoje, né? Vamos mudar um pouco de tema agora, vamos para relacionamento, né? Por que as pessoas entram sempre no mesmo tipo de relacionamento, no mesmo padrão de repente, né? Ai, são muitos aspectos, sabe? Mas, assim, primeiro a gente tem que olhar para o papai e para a mamãe. Uhum. Então, uma mulher que teve questões com o pai, por exemplo, um pai ausente, por exemplo, um pai que viajava muito, um pai emocionalmente frio, o que ela vai procurar? Um marido, um namorado, que a deixe sozinha. Por quê? Porque ela está tentando resolver a equação com o pai. Entende? Então, enquanto ela não olhar para esse pai, para as questões dela com o pai, ela vai projetar no relacionamento. Só que daí é tão interessante isso, porque assim, o marido ele só está indo trabalhar, mas ela se sente abandonada. O marido, às vezes, é um cara bacana, que honra os seus compromissos, bem posicionado, tem o seu trabalho, mas como ele trabalha muito, o que ela vai dizer? Que ele a abandona. Não dá atenção. Que não dá atenção. Que ela está carente. Ele, você não me ouve, você não fica comigo, você não vê um filme comigo, sabe? Ansiedade. Ela Que é tema é esse, né? A ansiedade é complicado, né? Eu sou muito ansioso. Ela é um problema? Ela é um alerta, né? Uhum. A ansiedade é algo que vem, que sobe, que emerge para contar que alguma coisa não tá legal. Só que como as pessoas não nomeiam sentimentos, elas colocam o rótulo ansiedade e tentam anestesiar aquilo, muitas vezes usando remédio ou fugindo, né, pro jogo, pro celular, pra rede social, pra comida, pras compras. É bem complicado isso. Sabe? Eu tenho um pouco disso. Então tem que nomear. Uhum. Ó, um exemplo. Se ela cresceu num lar escasso, onde ela passou a vida escutando que CLT é muito importante, que concurso público é muito importante, que tem que ter um salário, e ela entrar numa empresa CLT, e essa empresa for muito instável, o que ela vai ter? Ansiedade. Sim. Por quê? Porque ela passou a vida escutando que ela tinha que ficar num lugar onde lhe desse segurança. Então ela vai ter esses sentimentos aqui, aquela coisa toda e angustiada e aquele sobe e desce, e ela não entendeu que ela foi formatada para ser feliz num ambiente seguro. Ela está numa empresa instável. Então ela vai precisar nomear o sentimento, entender o mecanismo, sair daquela formatação para ela liberar aquilo ali. Mas muitas vezes ela não vai nem fazer o primeiro estágio, né? Porque nem sabe fazer isso. E por que tem gente que vive sempre em estado de alerta? Essa questão da memória corporal, né? Desde lá da infância, o sentimento da minha família já era preocupação, então eu via minha avó preocupada. A fala da minha casa era sobre perdas ou sobre acidente de carro, sei lá, porque a pessoa que vive em alerta é em alerta por N motivos, né? Por N motivo, sim. O que eu mais vejo, Anderson, é dinheiro, tá? Sim. Dinheiro domina aí os assuntos. Mas tem pessoas que têm muito medo de assalto e tudo mais. Mas tudo isso é a formatação, é o ambiente que ela viveu. As frases que ela ouviu na infância. Então o corpo dela aprendeu aquela memória. E o mais legal é assim, ó, a pessoa passa por uma terapia, ela entende, ela vivencia, ela chora essa dor e ela se libera. Mas na transição de uma nova sensação, ela acha estranho. Tipo, como assim eu tô bem? Uhum. Como assim? Sério que eu não tô nervosa com isso? Porque ela acostumou tanto, aquilo tem uma memória, sabe? Sim. Então ela ainda demora para estabelecer uma nova memória corporal.
do está tudo bem. Entendi. Então, existe alguma relação entre ansiedade e necessidade de controle? Claro, total. Total, porque na ansiedade, que traz um pouco de preocupação, né? Me ocupo antes daquilo que vai acontecer, eu traço vários cenários. Só que todos os meus cenários são caóticos. Sim. Então eu traço os meus cenários e aí eu tenho que dar um jeito deles não acontecerem. E é aí que está o controle. E isso me gera ansiedade, porque eu quero evitar um algo que eu mesma criei na minha mente. Olha que coisa, mas é muito louco, na verdade, né? Só que eu nunca criei um cenário bacana. Por quê? Porque no meu histórico eu só vivenciei ou cenários caóticos ou as suposições de quem estava ali ao meu lado, que sempre criava também um cenário caótico. Então, sim, com certeza. Você lembra alguma história interessante de algum case que você tenha que possa contar para nós assim que mostra a tua habilidade em aplicar as ferramentas que você tem? Olha, tem um caso muito legal que é um caso de um sintoma físico. Porque eu acho assim que quando é no físico, parece mais desafiador. Então a cliente vem para mim com 42 anos, com problema no útero, dizendo que a mãe tinha morrido de câncer do útero aos 43 anos. Certo. Então, assim, um alerta para ela. E ela chegou e fez uma constelação sobre aquele assunto. Foi embora, me procurou 3 semanas depois, dizendo que sangrou desde a constelação até aquela data. Então aquilo assustou muito ela e ela vem então para fazer o processo terapêutico. No processo terapêutico, ela traz que quando a mãe faleceu, ela tinha 9 anos. E ela assumiu os irmãos mais novos. Então ela não pôde chorar. Então foi um processo assim, eu lembro que foi 6 semanas. Ela chorou muito. Ela ficava brava comigo, porque ela dizia, eu não sou de chorar, e agora eu venho aqui, eu choro. E ela chorou, chorou, chorou. Ao final de 3 semanas, faz um tempinho já que eu atendi, 3 semanas, o que ela estava dentro do útero, que era eu não vou lembrar o nome agora, mas era como se fosse um mioma, algo assim, Sim. tinha sumido. E como ela é enfermeira, ela falou, Mônica, eu trabalho no posto de saúde. Eu tô com o exame em mãos. O sintoma, né, a doença ali sumiu. Então foi um processo muito interessante. Por quê? O que a alma cala, o corpo fala. Sim. Sabe? E como ela se entregou para aquele processo, ela chorou a dor tantos e tantos anos, o corpo não precisava mais contar para ela o que estava acontecendo, sabe? Então foi um processo bem profundo, assim. Que legal. Dizer sim para todo mundo é bondade ou apenas uns disfarce? Você sabe que Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele diz que isso é se manter na inocência. O que isso quer dizer? Eu quero ficar bem na foto com todo mundo. Sim. Então, não é bondade. É aquela questão de você não suportar a culpa de desagradar o outro. E agora eu vou deixar aqui uma coisa bem legal. A culpa é o passaporte para a vida adulta. Então, se você não suportar a culpa, não vai virar adulto. Entendi. Por que é tão difícil dizer não mesmo quando a gente sabe que deveria dizer não? Porque gera culpa, né? Ah, é? E aí a pessoa, eu falei não, o outro ficou de bico. Ficou chateadinho. Aham. E aí eu começo. É como se eu fosse responsável pelo Seu sentimento culpado. do outro. Ser o culpado da mágoa com outra Exatamente. parte. Eu me responsabilizo pela desestabilização dele. Eu tenho que arrumar isso aí de qualquer jeito. E é por isso, sabe? Para você agradar o outro. Eu tenho uma história disso. Quando eu trabalhava na TV, né? Trabalhava na TV, daí eu era o mais novo, né? Acabado de ser promovido para câmera, né? Eu estava na empolgação, então todos os outros cinegrafistas se aproveitavam dessa situação e cumpre meu horário aí, faz meu horário aí, mais um pouquinho aí, né? A gente fazia 6 horas, daí eu acabava fazendo 12. Daí vinha o pessoal da noite, pô, hoje eu não posso, você cobra meu horário. E eu ficava o dia inteiro na TV, trabalhando das 8 da manhã às 11 da noite, né? Meia-noite às vezes. Daí chegou uma época que cansa, né? Daí eu comecei a dizer não. Nossa, mudou da água pro vinho todo mundo. Foi bem interessante, mas tudo bem, foi muito tempo atrás e já passou. Não, e é muito legal para você sentir, né? Sim, agora a gente já sabe, né? O que dá pra fazer e o que não dá, né? Esse dá, esse não dá. Tranquilo. E vamos para a nossa última pergunta aqui. É possível mudar é possível mudar de verdade ou ainda você volta para os mesmos padrões? Se você não aplicar, como é que funciona? Totalmente possível. O que acontece? Precisa esvaziar a emoção que sustenta aquele comportamento X. O que é esvaziar a emoção, Mônica? Chorar a dor. Chorar é um choro de liberação. Então eu preciso visitar aquela cena
sentir aquela dor novamente, entender o que aquilo me trouxe, para eu me esvaziar daquilo e realmente aí ter uma mudança real. Dificilmente vai acontecer isso numa palestra, na leitura de um livro. Por isso que as pessoas se enchem de conteúdo e nada acontece. Porque, na verdade, fica numa dimensão muito rasa ali, sabe? Então tem que aprofundar. Mas sim, é totalmente possível. Eu acho que as palestras e os encontros ali, eles passam o problema, mas não ajudam você a resolver. Para você resolver, isso tem que ser alguma coisa mais interna, mais. E é particular também, né? Cada um tem os seus problemas, né? Cada um tem a sua maneira de ver o mundo, né? Sim, e nem é sobre resolver, né? Porque isso é bem mental, né, Anderson? Mas é sobre permitir que exista. Sim. Porque a gente passa uma vida negando as dores, né? A gente reprime, na verdade. E quando você dá lugar àquilo e você conta a verdade pra você, e é tão difícil contar a verdade de coisas que você sente, porque é feio, né? Tem sentimento feio. Como que você vai assumir que você tem inveja do coleguinha, por exemplo? São sentimentos feios. Então, quando você dá lugar para aquilo tudo, aquilo pode existir e aí pode ir embora. Entende? Então, enquanto não puder existir, não pode ir embora. Bom, gente, esse foi o podcast dessa semana. Estamos aqui com a Mônica. Mônica, conversa com a câmera agora e deixa seus contatos, seu recado ali para entrar em contato com você. No meu Instagram, na bio, vai ter o meu WhatsApp. Clica lá, vem falar comigo. Eu dou uma sessão gratuita de 30 minutos. Essa sessão já é transformadora, já é maravilhosa. E você já vai sair de lá com uma clareza para sua vida. Obrigado, Mônica. Até a próxima.